terem aguardado, sabemos todos um bocadinho fora de horas. A ideia é apresentar-vos um pouco de um projeto que está muito relacionado com a medicina ayurvédica. Depois o projeto em si, a Liliana vai falar em mais pormenorizadamente. Eu vou só fazer uma pequena introdução em termos da medicina ayurvédica. E agradecemos desde já o apoio da Casa de Boa e a possibilidade de estarmos aqui a falar um pouco para vós. Já agora, antes de começar propriamente dito, eu não sei, queria-vos perguntar se algum de vocês já teve mesmo contacto com a medicina ayurvédica, se já experimentaram tratamentos, se conhecem o que é a medicina ayurvédica. Porque aquela senhora já tinha falado ligeiramente, não é? Então, vamos lá. A medicina ayurvédica está dentro das medicinas que nós consideramos tradicionais. Porquê? Por serem mais antigas. A medicina convencional, que é aquela com a qual nós crescemos aqui no Ocidente, em termos históricos, data de algumas centenas de anos. Okay? A medicina ayurvédica, assim como a medicina chinesa, são medicinas milenares, que rondam em termos históricos e já documentados de há pelo menos 5.000 anos atrás. A medicina ayurvédica, nós chamamos-lhe medicina, mas ela acaba por ser um pouco mais do que isso. Ela acaba por ser uma filosofia de vida, um modo de vida, quer na forma como vemos tudo à nossa volta, quer na forma como vivemos e experienciamos quer a saúde, quer a doença. E é curioso, se nós formos analisar o nome Ayurveda, em termos de constituição da palavra, Ayur quer dizer vida e Veda quer dizer ciência, sendo que a Ayurveda é a ciência da vida. É uma medicina que se baseia muito na harmonia. A harmonia, no fundo, é a base de tudo. E a harmonia do indivíduo consigo mesmo e com o meio que o envolve. Nós nunca podemos separar o indivíduo de um meio que o rodeia. É um bocadinho o que a medicina convencional acabou por fazer, não é? Porque ao tentar discriminar tudo em termos de fisiologia e patologia, separamos o indivíduo da natureza. Aqui, como estamos a falar de uma medicina holística, o que é uma medicina holística? Ela vai ter em conta todos os pormenores, quer em termos do equilíbrio ao nível do nosso corpo, ao nível da nossa mente e outros conceitos como a alma e como o espírito. Para as medicinas holísticas, nós não separamos o físico do emocional, ou seja, podemos ter uma patologia física e ela pode ter sido iniciada com um distúrbio emocional, um desequilíbrio, qualquer acontecimento que tenha perturbado esse nível. A medicina holística tem também em conta tanto a prevenção como a cura. Porque normalmente nós estamos mais habituados a atuar quando já existe uma patologia, quando já existem sintomas. Aqui, a nossa ideia é manter o indivíduo em equilíbrio com o mundo que o rodeia, de forma a evitar o máximo possível que ele desenvolva a patologia. Ou seja, na antiguidade, nos textos antigos, referem efetivamente que quem eram considerados os melhores médicos da altura eram aqueles que tinham menos doentes, ou seja, tinham mais clientes saudáveis, que conseguiam manter a sua saúde, e tinham muito menos clientes com patologia já declarada. E lá está, uma vez que o equilíbrio, no fundo, é a chave de todos os processos que nos rodeiam na nossa vida, a medicina ayurvédica vai se basear muito nas leis e princípios da natureza, em que tem que haver o tal equilíbrio entre as várias componentes, quer a componente socioambiental, a componente biológica e a componente psicológica. E falando em equilíbrio, não podemos esquecer que para a visão da medicina ayurvédica tem que haver equilíbrio entre os diferentes 5 elementos. A medicina ayurvédica considera que tudo
é constituído por 5 elementos. Sejamos nós, o nosso corpo, esta mesa, a cadeira, tudo no universo que nós conhecemos é constituído por diferentes equilíbrios e diferentes percentagens destes vários elementos. Consideram o elemento terra, o elemento água, fogo, ar, espaço ou éter. Um bocadinho em paralelismo com a medicina chinesa, por exemplo, também consideram 5 elementos, só que em vez do ar, espaço e éter, consideram metal e madeira. Mas só para terem uma ideia que foram medicinas que tiveram uma origem muito semelhante, e por isso quando vamos ver os conceitos, eles também se cruzam em algumas similitudes. Estes elementos vão então ser combinados em 3 grandes forças energéticas. Eu não sei se já ouviram falar nos doshas, que acabam por ser a base do diagnóstico da medicina ayurvédica. Considera-se que existem 3 grandes forças energéticas: a força kapha, pitta e vata. E elas diferenciam-se pela presença de determinados elementos, que foram aqueles que nós vimos antes. Na energia de kapha, nós temos presente o elemento terra e água. Na energia de pitta, temos presente o elemento água e fogo. E na energia de vata, temos presente os elementos ar, espaço e éter. Quando aquelas 3 forças estão em equilíbrio, nós temos um estado saudável, de saúde. Se por alguma razão aquelas forças entram em desequilíbrio, desenvolve-se a patologia ou a doença. E, como eu vos disse, aqueles elementos existem em tudo, inclusive no nosso organismo. E por isso, para a medicina ayurvédica, nós classificamos, cada pessoa tem um tipo dóxico base. Ou seja, cada ser tem uma constituição muito específica e individual, que, se formos fazer um paralelismo para a medicina convencional, acaba por ser a nossa constituição genética. Todos nós nascemos com uma constituição genética única e diferente de qualquer indivíduo no universo. Okay? Aqui, só para terem uma ideia, nós nascemos com essa estrutura base e depois, ao longo da nossa vida, podemos ir tendo alterações pela tal interação com o mundo que nos rodeia, podemos ir tendo alterações ou desequilíbrios dessas várias energias. Em termos de benefícios da medicina ayurvédica, ela é uma medicina completa e por isso pode atuar nas mais variadas áreas, desde a redução de stress e de ansiedade, melhoria do sistema imunitário, atuação ao nível das doenças crónicas e dos seus sintomas, rejuvenescimento e melhoria da qualidade física, mental e emocional. Como vos disse desde o início, o equilíbrio é sempre a base de tudo e para que haja então a saúde, nós temos que ter equilíbrio entre as tais forças energéticas que são aqueles doshas, vata, pitta e kapha, entre os vários tecidos que nós temos no nosso organismo, entre os produtos de excreção que devem ser corretamente eliminados do nosso organismo e um conceito muito importante para a medicina ayurvédica, que é o fogo digestivo ou Agni, que é, digamos, que como se fosse uma pequena bateria que nós temos no nosso corpo e que vai funcionando de forma a que nós possamos fazer a metabolização do que respiramos, do que ingerimos, para que as nossas células sejam alimentadas. Se este fogo, por alguma razão, ficar reduzido, o que é que acontece? Não alimentamos todas as nossas células e não fazemos a correta excreção de todos os elementos. Quando há o desequilíbrio de todos esses fatores, desenvolvem-se as patologias e daí a atuação da própria medicina ayurvédica, que é nas doenças crónicas, que hoje em dia têm uma grande prevalência na nossa sociedade porque acabamos por ter uma população mais envelhecida. Na parte das doenças metabólicas, podemos estar a falar doenças endócrinas, parte de obesidade, problemas gastrointestinais, a parte mental e emocional,
problemas de pele, eczema, alergias, doenças autoimunes e o próprio rejuvenescimento. A medicina ayurvédica também fala muito de mantermos não só a saúde, mas o aspecto jovem e saudável. Quando falamos em termos de diagnóstico ao nível da medicina ayurvédica, não podemos esquecer os diferentes tipos de avaliação. Quando um paciente chega, é importante estarmos atentos a tudo, à forma como fala, à forma como se move, à postura, ao tom de voz, ao tom da pele, ao brilho nos olhos. E depois, claro, questões ainda mais específicas. A língua e o pulso são formas de diagnóstico muito importantes para a medicina ayurvédica. A língua, se nós repararmos, se vocês começarem a observar as vossas línguas em diferentes alturas, vão verificar que o formato se altera, a cor, a capa, se está mais úmida, se está mais seca, a própria cor. Tudo isso nos dá indicação da qualidade ou não de determinado órgão, ou se determinada patologia está a progredir. O mesmo com o pulso. Com a pulsação, se o pulso é mais forte ou mais fraco, mais profundo ou mais superficial, conseguimos perceber o estado e avaliar o estado de saúde do paciente. E claro, dependendo da patologia e porque é que o paciente nos procura, fazer um questionário muito mais específico e direcionado para percebermos e distinguir os diferentes sintomas. Em termos de tratamentos, podemos diferenciar em 3 grandes grupos. Aqui falamos em evitar fatores ativadores. Isto quando nós percebemos que a patologia em causa está muito ligada, por exemplo, a determinado hábito do indivíduo. Por exemplo, uma coisa muito simples, um indivíduo que se queixa de problemas gastrointestinais e nós verificamos que há determinado alimento que está a provocar esse problema. Claro, primeira reação vai ser retirar esse fator ativador da patologia. Depois temos técnicas purificadoras. Como eu vos disse anteriormente, a parte excretora do nosso corpo é extremamente importante. E quando entramos na parte patológica, muitas das vezes, para a medicina ayurvédica, considera-se que há uma acumulação de toxinas. E então utilizam-se muitas técnicas purificadoras, ou seja, de libertação. Aumentamos a capacidade excretora do organismo para fazer limpezas aos principais órgãos, por exemplo, fígados e glândula biliar e rins. E as técnicas paliativas, que podem nos induzir em erro, porque nós estamos habituados a ouvir o conceito de cuidados paliativos na medicina convencional ligada aos tratamentos oncológicos. Aqui, quando falamos em técnicas paliativas, falamos de todas as técnicas que nos permitem melhorar a saúde e tentar curar a doença. Seja por uma alteração a nível do plano alimentar que o indivíduo faz, alteração de estilo de vida que pode implicar aumentar o exercício físico ou fazer um exercício específico, as massagens terapêuticas que a Ayurveda dá muita importância, não só pelo aumento do fluxo sanguíneo e pelo aumento do movimento dos próprios órgãos, mas porque se considera que a pele é o nosso maior órgão. E então, através da pele, vamos veicular uma série de substâncias terapêuticas, porque se colocam plantas medicinais nos óleos de massagem. Em termos de medicamentos ayurvédicos, também é uma atuação importante em termos de tratamentos. Utilizam-se combinações de plantas com determinado objetivo e a yogoterapia, que é a utilização do yoga. Claro que ao nível do Ocidente o yoga é visto como mais um exercício físico, mas na prática, se formos investigar a base da medicina ayurvédica, é como se ele fosse uma das técnicas que cresceu juntamente com a medicina ayurvédica. Por isso, ao fazer determinados exercícios, estamos a potenciar determinados órgãos e podemos utilizar essa técnica também como um tratamento. Ao nível dos medicamentos e plantas medicinais, aqui utilizam-se conjuntos e misturas, quer seja de plantas na sua globalidade, partes de plantas ou minerais. Eles podem ser utilizados individualmente ou em combinações específicas, sendo que estas combinações são feitas de forma muito peculiar,
no sentido em que as propriedades, com o conjunto de determinadas plantas, conseguimos intensificar as propriedades terapêuticas de outras, conseguimos direcionar o efeito da planta para o órgão em que estamos a atuar e conseguimos ainda reduzir ou eliminar quase totalmente a possibilidade de efeitos adversos. O que acaba por se opor um bocadinho aos medicamentos convencionais, em que aí é isolada apenas uma molécula, por exemplo, de uma planta isola-se uma molécula, contudo verifica-se que ao isolarmos esse composto, vamos retirá-lo, é como se o retirássemos do seu meio natural. E daí se começa a ver que, de facto, vamos ter um aumento da incidência dos efeitos adversos. Claro que aqui seria importante, porque ao nível do Ocidente, esta fitoterapia é utilizada como um suplemento alimentar. Não pode ser, em termos de legislação, não pode ser considerada um medicamento. Claro que isso será, na nossa opinião, algo a ser trabalhado para darmos cada vez mais acesso ao maior número de pessoas. Outra área que ainda não está muito desenvolvida, mas que achamos importante em termos de atuação, é a medicina ayurvédica na área veterinária. Pronto, ainda é uma área que está em desenvolvimento, mas está em grande crescimento, sendo que aqui a principal atuação vai ser pela utilização da tal fitoterapia, a utilização de plantas específicas, sendo que o trabalho mais desenvolvido neste momento está em utilizar determinadas plantas medicinais no tratamento veterinário para reduzir em grande percentagem o uso abusivo dos antibióticos no tratamento dos animais. Ou seja, que é uma grande mais-valia não só para os próprios animais, como para o meio ambiente, como em termos de uma questão monetária também. Aqui, em termos da Ayurveda, da medicina ayurvédica e outras medicinas, na nossa opinião, as diferentes medicinas, cada uma tem a sua singularidade e o seu papel e o seu objetivo, só que para nós achamos que é importante cruzar os pontos que são semelhantes e que são comuns. Isto no sentido da integração, que agora se fala muito em medicina integrada, em que a ideia é juntar tudo. Na nossa visão, não será tanto em juntar tudo, mas aumentar a comunicação entre as várias medicinas para que o máximo de pessoas tenham acesso às mesmas, mas mantendo a especificidade de cada uma. É um bocadinho a ideia de como a língua inglesa, por exemplo. Felizmente, hoje em dia já conseguimos comunicar quase com o mundo inteiro utilizando a língua inglesa. Agora, isso não tira de nós a nossa singularidade respectiva a cada país. Foi apenas uma forma que nós arranjámos de conseguir comunicar melhor e de partilhar aquilo que sabemos e a nossa filosofia de vida e os nossos ideais ou os nossos princípios. A ideia aqui é a mesma, é arranjarmos uma ponte de comunicação entre as várias medicinas para deixar de haver esta noção de individualismo e acharmos que há uma melhor que a outra ou que uma substitui outra. Cada uma vai ter o seu papel importante em cada situação. Agora, claro, tendo em conta que a nossa sociedade se baseia numa ciência moderna e muito científica, na nossa opinião é importante desenvolver a parte do reconhecimento e da investigação científica das medicinas tradicionais, mas sem perder a sua base. E em termos da Ayurveda no mundo, claro que a sua comercialização e prática e educação é relevante em vários países, mas ela só é reconhecida legalmente como medicina, propriamente dita, na Índia, no Nepal, no Sri Lanka. Sendo que, claramente, na nossa opinião, será importante divulgar este conceito para cada vez mais pessoas tenham acesso à mesma. A nível europeu, ela está a ser cada vez mais desenvolvida, principalmente na Alemanha e na Áustria, e agora nós queremos que isso aconteça também em Portugal.
por várias razões, e uma das quais, sem dúvida, a nossa ligação ancestral entre Portugal e Índia, que nós não podemos esquecer, mas que na prática acabou por, ao longo dos anos, ir ficando um bocadinho atenuada. Mas é gratificante uma pessoa chegar à Índia e falar com pessoas conceituadas, até mesmo na área da farmacognosia, da botânica, e dizermos que somos portugueses, eles automaticamente identificam o Garcia do Horta como um grande contributo em termos da botânica, porque ele foi sem dúvida o primeiro europeu que fez uma compilação da matéria médica, ou seja, compilou a informação das plantas medicinais que existem naquele local, o que permitiu, que é uma ferramenta de trabalho muito importante.